Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Medeiros, eu sou contador e neste vídeo de hoje vamos apresentar a reforma tributária. Sim, vamos ver o projeto de lei aqui, vamos fazer um react aqui juntos aqui para a gente verificar o que vem pela frente, né pessoal? É muito importante porque assim, esse projeto de lei, ele é uma alteração muito grande na legislação tributária, então eu achei importante fazer esse vídeo aqui para a gente ver o que vem por aí para a gente se planejar também, né? Então vamos lá. Esse aqui, a reforma tributária, o projeto, ele está muito próximo de acontecer, tanto que esse projeto já está no site da Receita Federal, né? Então eu extraí do site da Receita Federal justamente para a gente fazer esse react aqui. E vamos dar uma olhada como que tá, porque vão sofrer mudanças, logicamente, né? Mas é interessante a gente já se programar e já saber do que se trata, né? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A ordem é simplificar. Então o governo está vindo com esse slogan, né, de que tem que simplificar a tributação e transformar num imposto único. Então vamos ver como será isso, né? Sem aumento de carga tributária e transparência ao cidadão. Hoje em dia, empresas gastam cerca mais de 1.500 horas para pagar seus impostos. Aí são os números que a gente já vê nessas pesquisas, né? O brasileiro paga a alíquota maior do que aqui enxerga. Isso porque o tributo ele vem sendo cobrado de diversas maneiras em vários processos da sua cadeia produtiva e tem a concorrência desleal entre as empresas, né? 51% do PIB contencioso tributário federal, né? Então 51% do PIB é referente aos tributos, uma grande forma para corrigir os problemas. Então, lembrando, pessoal, esse projeto de lei aqui foi feito pelo pessoal que está promovendo isso lá no legislativo, né? Então, vamos ver como que eles colocam que serão os benefícios e as alterações, né? Princípio: redução dos custos de conformidade, segurança jurídica, equidade, fim dos privilégios, não aumento da carga tributária, combate à evasão fiscal, neutralidade das decisões econômicas e mais investimentos e mais emprego, igual a produtividade e crescimento, né? IVA federal, CBS compatível com as PECs, né? Então tá aqui os projetos, né? Como é hoje? Vamos lá. Por que começar pela extinção do PIS e COFINS? Porque o projeto ele foca principalmente nisso, tá, pessoal? Na extinção do PIS e COFINS. Então vamos lá. Complexibilidade. Lei com mais de 2.000 páginas, 60 páginas de índice. Isso é verdade, né, pessoal? Um produto pode ser tributado de diversas maneiras, suspensão, tributação, alíquota zero e crédito prevenido, isso também, né? Então temos diversas maneiras, são muitas leis, muito complexo. Em definição do que é insumo, com tantas regras, empresas precisam até diferenciar gasto com água para produção e para limpeza. Isso também é verdade, pessoal. Quando você tem uma indústria, é necessário, se você tem ali água que vai para o administrativo, que vai para a produção, é necessário contabilmente, na parte até mesmo tributária, você diferenciar o que é água que vai para a produção e o que é água que vai para o escritório, por exemplo, ou para a copa. Então é necessário você diferenciar para quê? Para você poder tributar também no processo produtivo. Então, por exemplo, uma empresa de cerveja que utiliza água para o seu processo produtivo, como que ela vai diferenciar qual água ela está usando para o seu processo produtivo e qual água ela está utilizando, por exemplo, para fornecer para a copa, para o escritório, etc. Cumulatividade. Brasileiro não sabe quanto paga de imposto. A cumulatividade no imposto, pessoal, é o seguinte, tem diversos tipos de tributação. Quando você vai tributar um dos meios de tributação, existem duas fases, o cumulativo e o não cumulativo. O cumulativo como seria? Eu sou uma fábrica, eu faço um produto, vendo ele com PIS e COFINS a 0,653, a outra empresa compra, não toma crédito, então o imposto acumula, e aí ela tributa depois novamente, entendeu? Então esse é o princípio da cumulatividade. A não cumulatividade, em algumas modalidades tem empresas que podem, por exemplo, a indústria fabrica o produto, coloca o seu PIS e COFINS, a próxima empresa que comprar toma crédito desse PIS e COFINS, faz o que tiver que fazer e tributa depois. Então você vai tomando crédito, se debitando, então não acumula. Você só vai ali tributar pela diferença, tá?
Disputa administrativa, há cerca de 71 processos na Receita Federal, né? Realmente, com toda essa legislação tributária, existem muitos processos para reaver crédito, para achar alguma brecha na lei que consegue obter recursos, né, através da legislação. Então, tem muitos processos realmente referente a várias, como tivemos recentemente, referente à base de cálculo do PIS e COFINS, do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, existem muitos processos realmente por causa da complexibilidade da legislação, tá? Então, disputa judicial. IVA federal. PL que cria a CBS, IVA federal. Primeiro passo. Criação da contribuição social sobre bens e serviços, CBS, que é o tanto falado CBS, que seria a nova modalidade, né? Então vamos ficar esperto nesse nome, aos moldes de um IVA 4.0, uma nova forma de tributar o consumo. Fim do PIS e COFINS, então o objetivo seria acabar com o PIS e COFINS, acabam os tributos diferenciados para vários setores e mais de uma centena de regimes especiais. Crédito financeiro imediato e monetizado, incidência somente sobre o valor agregado ao produto ou ao serviço. Então, se você compra a R$100 e você vai vender a 150, pelo projeto de lei, você tributaria esses 50. Então, você não tributaria os 150 novamente. Mais transparente, porque incide sobre a receita bruta e não mais sobre todas as receitas. Alinhada aos IVAs mais modernos e a alíquota de 12%, essa é a ideia. Então, pessoal, não se espante com a alíquota de 12%. Vamos lembrar que a maioria da tributação é feita de maneira cumulativa. Então, no final das contas, é necessário fazer uma continha aí para ver. Então, não se assuste logo com os 12%, tá bom? Como acabar com o PIS e COFINS? Extinguir todos os tipos e criar tributos mais modernos. Então, PIS sobre folha ser extinto, PIS sobre importação ser extinto, PIS sobre receita, COFINS sobre importação, COFINS sobre receitas. E aí, tudo para o CBS, contribuição sobre a receita decorrente de operações com bens e serviços. Não é apenas uma reforma do PIS e COFINS, é um modelo totalmente novo. Então, tributação uniforme de bens e serviços, tributo passará a ser simples para as empresas e transparente para o consumidor. Então, esse é um projeto de lei que seja simples para as empresas e transparente para o consumidor. Então, você vai saber realmente quanto você está pagando. Isso é o que o projeto promete, né? Fim da cumulatividade, como cobrança apenas sobre o valor adicionado por empresas. Então, essa é uma promessa. Então, fim da cumulatividade. Não teríamos mais o imposto cumulativo nessa configuração, tá, pessoal? Quem exporta ou investe compensa imediatamente o crédito ou recebe o valor em dinheiro. Mais eficiência na organização da atividade econômica com mesmo modelo de tributação entre bens e serviços. Mais concorrência entre empresas, receita não operacionais não serão tributadas. Então, receitas não operacionais que tínhamos anteriormente, aqui está mencionando que não serão mais tributadas. O que seria receitas não operacionais, pessoal? Seria qualquer tipo de receita no qual não está no fim da sua empresa. Então, por exemplo, uma receita não operacional de uma empresa, por exemplo, estaríamos ali dentro de uma aplicação financeira, uma venda de um bem. Então, por exemplo, você pegou uma mesa que você não quer mais, você vender, isso seriam operações não operacionais da sua empresa, ok? Lógico, uma venda de uma mesa para um escritório, por exemplo, uma venda de uma mesa para uma loja de imóveis, não, aí seria dentro da sua operação, ok? Menos custo, redução de 52 para 9 campos na nota fiscal. Bom, de 70% das obrigações acessórias. Então, uma redução tanto dos campos da nota fiscal, que hoje em dia são milhares, e mais também fora aqueles campos que vocês enxergam, alguns campos que tem na DANF, mas dentro nós sabemos que tem muito mais, que são preenchidos no momento da emissão, que dá para você visualizar eles através de XML ou no portal da nota fiscal eletrônica. Vamos lá, CBS acaba com duas maiores fontes de litígio, né? Dúvidas sobre insumos, exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo. As plataformas digitais devem recolher a CBS. Extinção de vários regimes diferenciados de desoneração que não se justificam. Nos serviços de saúde não haverá incidência sobre as receitas recebidas do SUS. Entidades beneficentes continuam imunes. Então, as entidades beneficentes hoje em dia já são imunes ao PIS e COFINS, então continuaria, ok?
Regimes diferenciados estabelecidos por questões técnicas. Então, o Simples Nacional não muda. Empresa que adquire bens e serviços de optante pelo Simples Nacional poderá apurar crédito, coisa que estava sendo parcial, então pode ser que continue parcial ou tenha uma alteração melhor. Manutenção do regime agrícola, das condições iguais de concorrência para pequenos agricultores, já que apenas empresas podem apurar e transferir crédito da CBS. Regime monofásico por unidade de medida continua para produtos como gasolina, diesel, GLP, gás natural, querosene de avaliação, biodiesel, álcool e cigarros. Pessoal, o regime monofásico hoje em dia já existe. O regime monofásico seria o seguinte: alguns produtos eles estão no regime monofásico e o que acontece? Alguns produtos têm isenção, outros não têm, outros têm redução, outros têm uma alíquota menor. Então, são várias fases dessa tributação. Então, esse regime monofásico ficaria para alguns produtos apenas. Isenção na venda de imóveis residenciais para pessoas físicas. Por não gerarem ou se apropriarem de crédito, entidades financeiras mantêm a forma de tributação antiga com alíquota de 5,8%. Como tem previsão constitucional, a Zona Franca de Manaus fica mantida, mas com simplificação das regras e procedimentos. As cooperativas têm isenção em operações entre elas e seus associados. Transporte coletivo, isenção para receitas decorrentes da prestação de serviço de transporte público coletivo. Quem não é contribuinte do CBS? Pessoas jurídicas que não realizem atividade econômica. Então, condomínios de propriedade de imóveis não são contribuintes do CBS, então estariam isentos. Instituições filantrópicas e fundações, que hoje em dia já são. Entidades representativas de classes e conselhos de fiscalização de profissões, seriam sindicatos, conselhos regionais, etc. Serviços sociais autônomos, templos de qualquer culto, sindicatos e partidos políticos estariam isentos, né? Não seriam contribuintes do CBS. Importação de bens e serviços. Quem recolhe o CBS? O importador recolheria o CBS. Na importação feita por pessoa física, os fornecedores estrangeiros e plataformas digitais ficam responsáveis pelo recolhimento. Então, nesse caso, no momento que uma pessoa física adquirir uma mercadoria lá de fora, na entrada dessa mercadoria, a Receita Federal cobraria do pessoal lá de fora e não mais da pessoa física. Fornecedores e plataformas digitais estrangeiros precisam apenas fazer cadastro simplificado via internet na Receita Federal, justamente para poder recolher esse produto, né? Isenções. Remessa sem valor comercial ou encomenda de pessoa física, bagagem de viajantes, bens com regimes especiais de loja franca, obras de artes doadas a museus, matérias-primas para as pesquisas científicas e tecnológicas, máquinas e equipamentos, bens característicos de cidades fronteiriças destinados à subsistência familiar, missões diplomáticas e organismos internacionais que o Brasil integra, importação para a Zona Franca de Manaus. Transição para o novo sistema. Quando a CBS entra em vigor? Então, assim, entra em vigor 6 meses após a publicação da nova lei. Então, no momento que ela for aprovada, que ela for publicada, 6 meses depois é o tempo que teremos para se preparar e começar com essa nova modalidade. Os créditos de PIS e COFINS poderão ser compensados com qualquer tributos ou ressarcidos no caso já previsto em lei. Então, o que eles estão querendo se referir aqui, pessoal? Vai mudar para o CBS? Ok, tem muitas empresas e demais entidades que têm crédito de PIS e COFINS. Então, aqui eles estão colocando os créditos de PIS e COFINS poderão ser compensados com qualquer tributo ou ressarcidos nos casos já previstos em lei. Então, no momento que mudar, vai lá e pede o ressarcimento ou pede o crédito, né? Impactos econômicos esperados. Quais os efeitos do CBS? Com um sistema mais simples, neutro e homogêneo, a reorganização das atividades empresariais será mais eficiente. Isso impulsionará a produtividade e o crescimento econômico. Impactos individualizados. Não há uniformidade de impactos entre contribuintes do mesmo setor de atividade econômica ou do mesmo porte econômico. Seria assim mais ou menos como foi pro Simples, né, pessoal? Tipo, simplifica. Então, tipo, em vez de ter todas aquelas tarefas, você junta numa só. Fica realmente mais fácil, né? Vamos ver isso na prática. Ok, então esse aqui, o obrigado é deles, né? Mas eu também agradeço a presença de vocês aí nesse vídeo. Deixa aí, se inscreva aqui no canal, né? Deixem o seu like, ativa o sininho de notificação e
Comentem aí, pessoal, o que você quer. Eu estou trazendo aí, vai ter algumas alterações, eu vou trazer também. Se vocês acham interessante esse tema, que eu acho que é bem importante, porque assim, é uma grande mudança. Já tivemos outras grandes mudanças, e eu acho interessante trazer aqui para vocês terem uma noção e se planejar, porque realmente assim, uma mudança desse tamanho necessita de planejamento, porque não sabemos aí o impacto dela e quando coloca em prática nós bem sabemos que temos que correr atrás das informações, se adaptar, a nota fiscal vai mudar, então terá menos campos, terá novos modelos, novos sistemas, então teremos que o pessoal das empresas terá que estar pronto para emitir nota com o novo sistema, então é interessante ficar atento. Serão novos códigos lançados, então a partir do momento que tem uma nova tributação, então toda aquela parte de códigos que colocamos na nota fiscal, códigos de tributação, vão mudar. Então vai mudar bastante coisa, assim, né? A partir do momento que você extingue 2 impostos que já vem há anos aí no nosso dia a dia, vai mudar muita coisa. Então é sim interessante vocês ficarem por dentro para se adaptar, ok? Então eu agradeço muito a vocês pela presença nesse vídeo e muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.